amo tua voz. Tu me guias pelo fogo, na escuridão, tua presença é real. Te conheço como Pai e amigo também. Tenho vivido a bondade de Deus. Oh, em todo tempo, em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, tua bondade, bondade que me cerca e segue até ao fim. Bondade que me cerca e segue até ao fim. Minha vida dou e rendido estou, tudo entregarei. Bondade que me cerca e segue até ao fim. Oh, tua bondade, bondade que me cerca e segue até ao fim. Bondade que me cerca e segue até ao fim. Minha vida dou e rendido estou, tudo entregarei. Bondade que me cerca e segue até ao fim. Em todo o tempo és fiel. Oh, quem pode cantar isto nesta manhã? Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, nós cantaremos tua bondade. Em todo o tempo és fiel. Oh, em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, tua bondade, bondade que me cerca e segue até ao fim. Bondade que me cerca e segue até ao fim. Minha vida dou e rendido estou, tudo entregarei. Bondade que me cerca e segue até ao fim. Oh, canta mais uma vez, bondade, bondade que me cerca, bondade que me cerca. Minha vida dou e rendido estou, tudo entregarei. Bondade que me cerca. Oh, em todo o tempo, em todo o tempo és fiel. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Oh,
tu tens algo pelo qual és grato, canta mais uma vez. Em todo o tempo, em todo o tempo és fiel. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Oh, nós te amamos tanto, nós te amamos. Com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão
nesta manhã. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado por tudo, Senhor. Tudo o que nos deste, tudo o que fizeste por nós. Nós exaltamos o teu santo nome, porque tu és o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Só tu és digno, Senhor. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor tão grande. Nós abrimos o nosso coração para ti, para que possa manifestar-te, Senhor, na nossa vida e através de nós, na vida de muitos lá fora, Senhor. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Ser exaltado neste lugar. Ser exaltado, Senhor. Senhor Jesus, só tu estás sentado no trono. Tu és o Senhor das nossas vidas. Nos rendemos a ti nesta manhã. Faz em cada um de nós, faz nesta igreja a tua vontade somente. E exalta, Senhor, o teu santo nome, acima de todo o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pode dizer: Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. E queremos ouvir a tua voz nesta manhã, uma vez mais. Fala, Senhor. Fala ao nosso coração. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar a nossa querida irmã Neide, que por acaso é mãe do nosso Filipe, e ela vai abençoar-nos com a palavra nesta manhã. Amém? Glória a Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós nessa manhã. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar um pouquinho dessa água. Glória a Deus. Você pode sentir a presença de Deus nesse lugar? Estava aqui me derramando, chorando. Vai ser difícil até parar de chorar. Porque realmente a presença do Espírito Santo está nesse lugar. Na verdade, eu nem precisaria trazer aqui, nenhuma palavra baseada naquilo que a pastora Marta já pregou. Porque ela pregou a minha mensagem. E eu dou glória a Deus por isso. Por quê? Porque nós sabemos que o Espírito Santo tem sintonia,
tem sintonia. Olha o texto que temos aqui para trazer para os irmãos. Está lá no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Um texto que foi repetido depois, lá em Romanos, pelo apóstolo Paulo. Antes de nós lermos o texto, eu queria deixar aqui, né, a minha alegria. O quanto eu fui edificada e abençoada semana passada pelos missionários Abel e Patrícia. Quanto eu fui edificada. Quando eles pegaram o violão e que eles tocaram aquela canção, lá atrás eu chorei. Porque é maravilhoso o que eles fazem. E o privilégio que foi dado a eles de usar o dom e o talento que foi dado a ele, que é um médico experiente, um homem que, além de ser muito inteligente, é cheio do Espírito Santo e cheio do amor de Deus, porque dedicou a sua vida a anunciar o Evangelho. E continua fazendo isso com o dom e com o talento, com aquilo que ele sabe fazer, porque é assim que Deus trabalha conosco. É aquilo que nós sabemos fazer com excelência. Por exemplo, a nossa irmã Emira sabe dar um aviso como ninguém. Aquilo que nós sabemos fazer muito bem, é exatamente esse talento que o Senhor pode nos usar, onde quer que nós estejamos plantados, como diz a pastora aqui. Onde é o lugar onde nós podemos influenciar com respeito à palavra do Senhor. O nosso texto aqui, né, diz assim, olha, está ali? Como são suaves, na minha versão está aqui, como são maravilhosos sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Repete comigo, o teu Deus reina. O Senhor Jesus, quando foi orar, ele disse, e ensinou-nos a orar da seguinte forma, venha a nós o teu reino. E quando o Senhor Jesus estava aqui nessa terra, ele só falava do reino, porque ele disse que o reino era aquilo que ele veio estabelecer, que ele veio trazer. Quando esse casal de missionários estava aqui a semana passada, eles leram o texto lá, né, que nós vamos ler daqui a pouquinho, lá em Romanos, e eles leram esse texto e um pedacinho do final do texto que não foi lido ficou ardendo no meu coração durante a semana inteira. Quão formosos são os pés, quão bonitos são os pés. Aí eu pensei, tem a ver essa beleza, né? O que significa um pé bonito de alguém que traz uma boa notícia? O que é um pé bonito? Ainda tem uns pés muito meio bonitinhos, mas tem uns pés muito feios. Onde é que está essa beleza? Né? Onde que fica essa beleza dos pés daqueles que trazem as boas notícias? Isso é uma coisa que ficou no meu coração, né? No contexto desse versículo que nós lemos, Judá estava cativo há 70 anos na Babilônia. O reino do sul, o reino de Judá, estava lá cativo há 70 anos. E por conta disso, já desde o capítulo 40, nós lemos aqui o capítulo 52, não é isso? Desde o capítulo 40, Isaías está proclamando que esse cativeiro ia acabar. Porque Deus estabeleceu um prazo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Nossa vida foi feita de ciclos, de prazos, de tempos.
E Deus tem tempo para todas as coisas na face da terra. Se você está passando por alguma dificuldade, se você tem enfrentado alguma coisa específica, em alguma área específica, guarde no seu coração isso. Deus tem um tempo para isso acabar. Deus tem um tempo para isso finalizar. E enquanto isso durar, Ele reina. Ele está no controle. Ele detém o controle de todas as coisas. Mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não entenda, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E o profeta aqui, ele diz o seguinte, olha, que além dele dizer que a liberdade estava próxima, ele diz o seguinte, olha, eu quero anunciar para vocês que Deus está no controle. Não é porque vocês estão aqui há 70 anos, aqui nesse tempo não, de dificuldade, que Deus perdeu o controle das coisas. E é muito importante que nós ouçamos essa boa notícia essa manhã. Que Deus está no controle de todas as coisas, independente daquilo que nós estamos vivendo na nossa vida. Amém? Você crê dessa forma? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus fala que, naquela época, né, como é que as notícias chegavam? E eu fiquei pensando, como que pode ser bonito o pé de alguém que caminha muitas vezes dias de sandália, no meio da poeira, passando por espinhos, por terrenos rochosos? Como é que pode ser bonito o pé de alguém que chega com uma boa notícia? Por exemplo, que a guerra acabou, que uma cidade foi liberta. Como que o profeta pôde dizer assim, olha que coisa linda os pés daquele que traz a boa notícia? Que beleza é essa que continha os pés desses mensageiros corajosos que se propunham a fazer isso? E eu vou dizer para você o seguinte, deixa eu só tomar uma... Eu vou dizer para você o seguinte, que a beleza não estava na beleza física dos pés, mas naquilo que estava com eles, dentro deles, na boca deles e através da vida deles. Você pode dizer glória a Deus, por isso você está me entendendo? A beleza estava naquilo que eles continham, na missão que estava encarregada a eles. A beleza estava não nos pés físicos, mas naquilo que eles representavam, muitas vezes naquilo que nós somos. E assim é o Evangelho, porque o apóstolo Paulo depois repete isso. Vamos ler o texto lá de Romanos? Vamos lá? Eu fiquei imaginando a sujeira dos pés daqueles homens, né? Que corriam todas aquelas distâncias. Os pés com certeza machucados, sujos. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus não vê a aparência. Está lá em 1 Samuel 16, 7. Deus não vê a... Presta atenção nisso. Deus não vê muitas vezes o quanto nós somos capazes aparentemente. Mas é aquilo que está em nós é que é poderoso. É aquilo que habita em nós é que é poderoso. Não a nossa capacidade humana, mas aquilo que está em nós. Samuel diz isso. Deus não vê a aparência, mas Ele vê o coração. Aquilo que está dentro de nós. Romanos capítulo 10, do 13 até o 15. Esse aqui está falhando um pouquinho, né? Romanos capítulo 10, do 13 até o 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram ou não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos
Quão lindos, quão maravilhosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Boas notícias é o que significa o Evangelho. Boas novas da parte do Senhor para todos nós. Queridos, a palavra de Deus fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder significa, sabe o quê? Dinamite. Que remove barreiras, que destrói impedimentos. O Evangelho é tão poderoso, porque a Bíblia fala que o Evangelho é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? João diz, capítulo 1, no princípio era o quê? A palavra. E a palavra se fez carne. Então, o Evangelho é o próprio Cristo. Quando você anuncia o Evangelho, você está literalmente anunciando Cristo na vida de alguém. Uma dinamite poderosa capaz de transformar qualquer pessoa, por mais impossível que isso pareça aos seus olhos. Muitas vezes a gente não tenta, nem imagina que uma palavra de maneira ousada, e eu vou dizer mais, de maneira amorosa, porque só faz isso quem tem o amor de Deus derramado no seu coração. Nós cantamos aqui, né? Vamos anunciar pelos montes, vamos cantar a bondade de Deus, vamos falar da bondade de Deus. Ninguém pode anunciar aquilo que ainda não viveu na sua vida, não sentiu na sua vida, não viu e não experimentou. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas se você tem experimentado desse amor de Deus, então você é capaz de dar desse amor para todos aqueles que estão à sua volta. Todos aqueles que você pode influenciar. Eu fico imaginando o que seria da minha vida hoje e da minha geração se alguém não tivesse anunciado Cristo para os meus pais. Alguém um dia anunciou Jesus Cristo para minha mãe, uma mulher sofrida, quando eu tinha 2 anos de idade. Ela sofreu um acidente terrível, ela e meu pai. Eu tinha 2 anos de idade e a minha irmã tinha a idade do Samuel. 1 mesinho de idade. Eles voltavam de uma cidade onde ela foi dar à luz, voltavam e eles sofreram um acidente de carro terrível. A minha mãe esteve à beira da morte. Para vocês terem uma ideia, o meu avô era um homem mais antigo, ele já tinha comprado o caixão para ela, porque ela ficou desenganada. Numa cidade do interior, bem pequenininha, onde não havia recursos, ela quebrou todos os ossos desse lado da cabeça, do rosto, ela ficou totalmente deformada. Uma das vistas foi lá para dentro. E ela perdeu uma das vistas. E a outra vista, 40% da visão. Era uma mulher muito bonita. 10 anos mais velha que meu pai, mas muito linda. Ficou horrível. A ponto de não suportar mais olhar no espelho e querer se suicidar. Nós tínhamos, assim, uma vida de sofrimento na alma, porque a maioria do cativeiro que Satanás impõe é na nossa alma, são nos nossos sentimentos. Por isso que a palavra de Deus fala que aquilo que a gente pensa, a gente é. Por quê? Porque é aqui, na mente, onde Satanás impõe os seus ardis. Aonde ele nos ataca, aonde ele coloca ali, semeia ali a sua semente maligna, para que nós, com o nosso pensamento, comecemos a pensar aquilo que a gente não é. Então eu vou dizer para você que, se não fosse alguém
Um dia, em meio ao sofrimento, meu pai desempregado, viemos da roça, não sei como que vocês chamam aqui, é roça também? Do campo para a cidade. Meu pai desempregado, nós passando uma necessidade muito grande. Alguém falou, convidou a minha mãe para ir à igreja e falou de Jesus para ela. E você entende coisa que quando você impacta alguém falando do evangelho, você não impacta somente aquela pessoa, mas você impacta uma geração inteira. Uma geração inteira. O Felipe está aqui hoje servindo ao Senhor por causa disso, por causa dessa pessoa que falou com a minha mãe a respeito do evangelho. Toda a minha casa foi impactada. Eu fui para Jesus. Nós fomos para Jesus. Toda a minha casa está servindo ao Senhor Jesus por causa de uma pessoa que fez um convite cheio de amor no coração para minha mãe. Você com certeza está aqui hoje porque o Senhor Jesus disse, foi eu que escolhi você. Onde que Cristo nos escolheu? Na cruz. Só que nós temos que anunciar isso. Olha, Cristo escolheu você lá na cruz. Cristo escolheu você na cruz. Ele morreu por você na cruz. Você não precisa sofrer mais, pode entregar a sua vida a Cristo. E tudo vai mudar. Não tenha medo de dizer isso, porque é verdade, tudo muda. Quando alguém recebe o evangelho, a Bíblia fala que ele é o poder de Deus. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito poderoso. Eu imagino que toda uma geração, e não vai parar no Felipe, e nem no Samuel, porque se eles forem criados nos caminhos do Senhor, a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor pode alcançar até 1000 gerações. Você pode dar glória a Deus por isso? Não para. O Senhor faz muito mais do que aquilo que imaginamos, do que aquilo que pensamos, não segundo o mérito. Às vezes, Satanás pode falar no seu ouvido, você é diferente, você nem merece, você não é digna, você não é digno. Por quê? Porque você cometeu falhas na sua vida das quais não tem perdão. Isso é uma mentira de Satanás. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados podem ser vermelhos como o escarlate, mas podem se tornar brancos como a neve, porque o Senhor Jesus Cristo veio e pagou por eles, por todos os nossos pecados. E glória a Deus por isso, porque agora somos livres, como diz a canção. Somos livres no Senhor. Eu imagino que essa missão, enquanto eu estava aqui adorando ao Senhor, eu me lembrei desse texto, que nem está aqui para os irmãos postarem lá. Eu imagino que essa seria uma missão que os anjos fariam com toda alegria no coração, né? Deixa que eu falo. E eu me lembrei de um anúncio que eles fizeram. Acho que Deus falou para eles, esse daqui pode fazer. E ele disse para os pastores que estavam lá, lembra os pastores? Eis que eu vos trago boas novas, notícias de grande alegria. Eis que hoje vos nasceu, aleluia, o Salvador, Cristo o Senhor. Tem notícia melhor que essa para você dar para ninguém. Melhor notícia que poderia existir. Por que os pés são lindos? Por que os pés são maravilhosos? Quando Deus olha para os pés daqueles que trabalham, daqueles que semeiam, daqueles que cooperam, daqueles que oram, daqueles que contribuem. Porque eu fiquei pensando, falei, Deus, eu gostaria de estar numa fase da minha vida onde eu pudesse atender aquele pedido do missionário, onde ele diz, eu quero um casal
para morar lá. E cuidar de alguns adolescentes que estão numa fase de idade escolar, onde eles precisam ser ensinados naquilo que é básico, como escovar os dentes, as meninas terem uma higiene adequada. Isso é tão simples, gente. Isso é tão simples. Mas eu não posso ir, mas eu posso contribuir, mesmo que seja com o pouco que eu posso, para que alguém possa ir. Para que alguém faça por mim aquilo que eu não posso fazer. Eu imagino que uma menina que eles consigam impactar vai alcançar uma geração inteira com o poder de Deus. Glória a Deus. E eu pensando no meu coração, né? Por que os pés são maravilhosos? Aqui o profeta diz que ele estava anunciando a liberdade. Imagina você ter uma notícia dessa? Liberdade. A gente não tem noção de quantos cativos, acorrentados, Satanás tem mantido. Nós não temos noção. Pessoas muitas vezes que convivem conosco, que nós podemos influenciar de alguma maneira. A pastora estava dizendo lá, aqueles que muitas vezes estão no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Nós não temos noção da falta de paz que as pessoas vivem, do rombo que existe aqui dentro, do vazio que existe aqui dentro, que só pode ser preenchido pelo Criador, pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos o que é falta de paz, sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E no meio da dificuldade, aquela paz que excede todo o entendimento enche o nosso coração. E a gente fica bem. Você fala, vai passar, vai passar, vai passar. Né? Eis que eu estou o quê? Convosco, todos os dias, na presença do Espírito Santo. Não vou deixar vocês órfãos, sozinhos, mas eu vou enviar o quê? O meu Espírito, que estará com vocês todos os dias. Então, nós não sabemos o que é alguém desejar de todas as maneiras possíveis tê-la. Nós não sabemos o que é estar acorrentado por Satanás. Por que esses pés são lindos? Porque levam a liberdade aos cativos. Porque levam a paz a esses corações, a essas mentes atormentadas. Porque traz o poder do Evangelho na vida dessa pessoa. Por isso esses pés são lindos, são formosos. E sabe qual é a recompensa? Além daquela recompensa celestial, além daquela coroa preciosa que nos está aguardada lá, que nos está aguardada para quando nós chegarmos lá. Além disso, existe coisa melhor nesse mundo do que ver uma vida transformada, do que ver alguém feliz experimentando do amor de Deus. Por isso é tão maravilhoso estarmos aqui em comunhão, porque o testemunho de vida da irmã Vera me edifica. Aquilo que Deus está fazendo na vida da Emira me edifica, alegra o meu coração. Aquilo que Deus está fazendo muitas vezes no meio da igreja, alegra o meu coração. Eu amo essa igreja quando eu chego aqui, quando eu vejo os irmãos servindo. 9 horas, vem aqui às 9 da manhã para você ver. Vem aqui. Parece um formigueirozinho trabalhando para que você seja muito bem recebido. São pessoas preparando ali um senhor de um café da manhã. São pessoas que estão à porta para dar um abraço para você, sorrir. Ou também quando você vai embora. São pessoas que vão ver a organização dos banheiros, que vão afinar instrumentos, o pessoal da mídia.
todo mundo trabalhando para que você tenha a oportunidade de se sentar aqui e ter os seus ouvidos totalmente limpos para o Evangelho, porque é o Evangelho que transforma. Por que esses pés são maravilhosos? Por quê? Porque eles carregam esse poder de Deus nas suas vidas. Por que nós olhamos muitas vezes, né, e vemos algumas pessoas sendo edificadas simplesmente com o testemunho de vida que eu tenho, porque eu sou também o Evangelho. O apóstolo Paulo disse que ele era o quê? Uma carta lida, a ponto de ser o quê? De ser lida. Quem olha muitas vezes para a nossa vida enxerga o quê? Enxerga Cristo em nós. O mensageiro tem o pé lindo por causa disso, porque ele é o Evangelho também. Ele é o próprio Evangelho. Ele não só carrega o Evangelho, mas ele também é o Evangelho. Ele também é o poder de Deus na vida das pessoas. Porque assim, quando nós, a maioria das pessoas, né, não vou dizer, foi assim com a gente, com os meus pais, porque quando eles se converteram, meu Deus, que escândalo para a família do meu pai. A primeira impressão é aquela impressão de que a pessoa virou a casaca, né? Não sei qual que é o termo que se tem aqui. Virou a casaca, está tudo errado, porque era uma família católica tradicional. E quando você muda de religião, nosso Deus, é como jogar pedra na cruz para eles. Então, a primeira impressão é essa. Mas os anos vão se passando e os pés do mensageiro começam a brilhar. Não é assim? Porque a mensagem que está aqui dentro brilha por si só. Eu não sei se vocês conhecem aquela canção Deixa a luz de Cristo brilhar em você. Deixa a luz de Cristo brilhar em você. E com o passar do tempo, opa, peraí, tem alguma coisa diferente ali naquela família. Aqui, casamento se desfazendo, meu pai firme com a minha mãe. Aqui, né, pessoas envolvidas no vício, todo mundo servindo a Deus e sendo cordiais, amorosos. Olha a diferença. E eu sei que isso impactou, porque hoje muitos já estão no caminho do Evangelho por nossa causa. Então, assim, o seu testemunho fala muito alto. Aquilo que você é e a missão que está dentro do seu coração faz com que os seus pés brilhem, como latão reluzente, como diz o livro do Apocalipse. Porque nós somos... Deus tinha um filho e fez dele um missionário. Você já deve ter escutado essa frase. Fez desse único filho um missionário, para que isso fosse multiplicado. Hoje nós somos, olha quantos, milhares e milhares. E Deus é Pai de todos eles. Será que o Senhor já não tinha esse projeto no coração? Tinha, porque Ele disse para Abraão, olha para as estrelas do céu, Abraão. Assim será a sua geração. Glória a Deus. É uma identidade que nós temos. E todo filho de Deus, toda filha de Deus, que tem o Espírito Santo na sua vida, não consegue se calar. Não consegue se calar. Anuncia o Evangelho, anuncia aquilo que você vive, o amor que foi derramado na sua vida. Sabe por quê? Porque todo filho de Deus tem um coração grato. Você pode dizer glória a Deus por isso? Todo filho de Deus tem um coração grato.
E é por gratidão que nós servimos. Jesus disse: eu não vim para ser, mas para... Ele é o exemplo. Acho que parou. Ah, não. Ele é o exemplo disso. Filho de Deus, que não veio para ser servido, mas para servir. Quero que você ore ao Senhor e diga: Pai, no que eu sou bom? O que eu posso fazer? Aqui, no meio das pessoas que eu convivo, que eu posso influenciar com a minha vida. Não é tempo mais, queridos, de nós sermos aqueles cristãos capados, onde uma pessoa trabalha 20 anos numa empresa e um dia alguém descobre que ela é crente e fala: o quê? Você era crente? 20 anos ali, camuflado, sem que ninguém saiba. Eu sei que é um tempo difícil. Muito mais difícil no tempo ainda em que a minha mãe foi para a igreja. Mas não se preocupe. Por quê? Porque falar é a sua parte. Convencer é o Espírito Santo quem faz. Às vezes a gente fica falando e imaginando que a gente tem que ser, muito chato até com relação a isso. Mas não se preocupe. Você só tem que ter sabedoria de como falar. E isso o Espírito Santo também te dá. Sabedoria de como anunciar. E depois deixa com o Espírito Santo. Ele sabe fazer as coisas na hora certa. Ele sabe como tratar com cada um dos filhos de Deus. Ele sabe. O Espírito Santo, ele é expert nisso. E a Bíblia diz que ele é consolador, que ele é ajudador, que ele é intercessor. Todos esses papéis cooperam conosco na hora de evangelizar. Ele nos dá a estratégia. E quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não tenha medo, seja ousado. Fale. Lance a semente. Tem semente que vai cair no meio dos espinhos. Tem outras que vai cair lá, no meio das pedras, na beira do caminho. Mas tem semente que vai cair em terra fértil. E que vai frutificar. E que vai dar fruto. Qual é a nossa recompensa? A alegria de ver vidas sendo transformadas. A alegria de ver pessoas sendo libertas. Não tem nada melhor que isso. A palavra de Deus diz que é melhor você dar do que receber, nesse sentido também. Porque é precioso quando nós enxergamos a transformação na vida de alguém. Alguém sendo liberto do vício, alguém sendo liberto da depressão, alguém sendo livre. E uma coisa é muito importante, e o profeta Isaías fala sobre isso, ele diz: Deus reina. Deus reina. O mundo hoje está desejoso de que alguém grite aos 4 cantos, aos 4 ventos, que Deus está no controle das coisas. Hoje as notícias chegam assim, Naquela época, eu estava pensando essa semana, até comentei com o Felipe. Jesus morreu em Jerusalém. Mas a maior parte do seu ministério, ele exerceu em Cafarnaum, que era onde, ele era devia ter ali amigos, devia ter discípulos ali, deviam ter pessoas que não estavam em Jerusalém na época em que ele morreu. Só que a caminhada era de 4 a 6 dias de Jerusalém até Cafarnaum. Então, quando ele morreu, o mensageiro saiu para anunciar que ele tinha morrido, mas quando o mensageiro chegou, ele já tinha ressuscitado. Glória a Deus. E eu fiquei pensando da dificuldade, muitas vezes,
que um mensageiro pode ter em entregar uma boa notícia? Entenda que por maior que seja essa dificuldade que você tenha em dar essa boa notícia muitas vezes a quem você ama, peça ao Espírito Santo sabedoria, o momento certo, a hora oportuna. Ore antes, jejue por aquela pessoa. Peça ao Senhor que encha o seu coração de amor, porque existem barreiras que só o amor por aquela pessoa é que é capaz de romper. Então peça ao Senhor, enche o meu coração de amor, porque quem foi que moveu Cristo a ser o missionário de Deus para nos alcançar? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que você possa ser movido a evangelizar, a falar do evangelho para alguém. O Senhor precisa encher o seu coração de amor. Amém? Isso é algo que nós podemos buscar diante do Senhor. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça ao Senhor que derrame esse mesmo amor que moveu Cristo a morrer por nós no seu coração. Você vai ser cheio do amor de Deus de uma maneira em que você não vai conseguir ficar com os seus lábios fechados. Você vai anunciar. Você vai trabalhar, você vai ofertar, você vai cooperar, você vai semear. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu tenha anotado aqui para compartilhar com os irmãos. Marcos 16, 15. A pastora já leu, mas vamos ler novamente. Isso aqui é um mandamento, queridos. E esse mandamento é para todos os filhos de Deus. Você se considera um filho de Deus? Esse mandamento é para nós. E disse-lhes, no caso Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda. Você percebe aqui que antes que o evangelho chegue até nós, nós somos criaturas? A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus que transforma a criatura em filho. Quando uma pessoa diz assim, todos nós somos filhos de Deus, você fala, deixa eu te ensinar uma coisa. Nós somos criaturas. Quando recebemos Jesus Cristo, nascemos de novo, e Ele nos dá o poder de ser chamados filhos de Deus. Você consegue, Pedro, achar esse versículo? Glória a Deus. João 1,12. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, aqueles que creem no seu nome. Entendeu a diferença? Ide e anuncie o evangelho a toda criatura. Depois que o evangelho chega até a vida daquela pessoa, ela deixa de ser uma criatura para ser um filho de Deus. É diferente. Quem é filho, é diferente o tratar. Porque quem é filho tem liberdade diante do Pai que o ama. Quem é filho pode acessar o Pai que ama a todo momento. Quem é aqui que vai na casa dos pais e não tem liberdade de abrir a geladeira e pegar tudo aquilo que quer? É assim ou não é? A gente não faz isso normalmente na casa dos outros. Mas na casa dos nossos pais a gente faz, não faz? Come o que quer,
pega o que quer, deita onde quer, desfruta dos benefícios de ser o quê? Um filho. Você quer isso para aqueles que você ama? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Quero dizer para você que está aqui nessa noite, que é filho de Deus e que tem filhos que ainda não chegaram. Porque não existe nada que a gente ame mais que filho, a não ser neto, né, pastor? Isso a gente ama muito. Demais. Filhos que não ainda estão no Senhor. Eu quero dizer para você que o seu amor, que o amor de Deus que é derramado no seu coração vai alcançá-los em nome de Jesus. Porque Deus tem promessa para a nossa geração. Eu não consigo me lembrar o texto, mas tem um texto onde Davi ora pela sua geração. Ele ora. Ele começa a orar e clamar ao Senhor pela sua geração, para que Deus alcance a sua geração. E eu sei que Deus assim o fez, porque, queridos, nós somos infiéis, mas Deus é fiel para cumprir a sua palavra. A gente, de manhã está alegre, à tarde está triste, à noite já está com raiva, mas a palavra de Deus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. O seu amor não muda porque eu errei, porque eu não obedeci. O seu amor é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você é filho ontem, hoje e será para sempre. E todos os benefícios dessa paternidade que alcança a minha vida, pode alcançar toda a sua geração, porque Deus é fiel. Não é porque eu mereço, porque você merece, porque alguém consegue ser mais santo que eu e eu não sou digna. Não, não. O amor de Deus alcança a todos nós. A paternidade de Deus alcança a todos nós. E Ele conhece, a Bíblia fala, que antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele conhece os desejos mais íntimos do nosso coração. Você tem alguém aqui que você ama muito e quer que receba o Evangelho? Nós vamos orar por essa pessoa hoje, essa manhã. Nós vamos orar. E você vai se dispor a ser um missionário na obra de Deus. A abrir a sua boca com sabedoria e falar no tempo certo e na hora certa. A olhar aqui para essa casa do Senhor e ver aonde é que você pode ser útil. Eu vejo que quando termina aqui, a pastora faz questão de limpar tudinho, de deixar tudo em ordem para a próxima igreja. E aí eu fico imaginando assim, né? Que nós às vezes não percebemos o trabalho de cada um, mas a Bíblia diz que o Senhor vê, por isso os pés são maravilhosos. Por isso os pés são preciosos. Porque não existe nenhum trabalho em vão no Senhor. Nenhum trabalho é vão no Senhor. Para nós encerrarmos, eu quero ler um último texto. E eu quero cantar de novo, Sara, a canção da pastora. Não sei se vocês têm a letra aí. Daniel capítulo 12, versículo 3. É tão bom nós produzirmos frutos que permanecem. Quando anunciamos o Evangelho, isso acontece. A Bíblia diz que existe um galardão nos céus para aqueles que anunciam o Evangelho. Daniel capítulo 12, versículo 3. Os sábios, porque aquele que anuncia o Evangelho é sábio.
pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Essa é a promessa para nós. Aqueles que ensinam a justiça, que há muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Você pode dar glória a Deus por isso? Vamos ficar em pé, eu quero orar. Quero que você coloque agora alguém que você ama muito. Quero que você mencione diante do Espírito Santo o nome dessa pessoa. Porque o Espírito Santo do Senhor vai até ela, vai usar a sua vida e vai até essa pessoa. Vai usar o seu testemunho de vida. Vai usar a sua fidelidade para com o Senhor. Vai usar do seu amor para alcançar essa pessoa agora. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Ah, Deus maravilhoso. O Espírito Santo que está nesse lugar. O Espírito Santo que nos capacita a todas as coisas. Aquele que nos concede segundo as múltiplas ou maravilhosas ou grandiosas riquezas da parte do Senhor. Aquele que faz além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Em nome de Jesus agora. Deus, que essa vida agora seja alcançada pelo poder do Evangelho. Um Evangelho tão maravilhoso, Senhor, que tem trazido tanta alegria, Pai. Alcança agora essa pessoa que nós amamos, Senhor. Alcança essa família, Senhor Jesus Cristo. Alcança esse filho. Alcança, meu Deus, esse amigo, esse parente, Pai. Alcança agora. Em nome de Jesus, usa-nos poderosamente, Senhor, com ousadia. Faz de cada um de nós aqui missionários, ousados. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, Senhor. Sopra na nossa mente, no abrir da nossa boca, Senhor. Dá-nos poder e autoridade para anunciar a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o amor do Senhor alcance agora essa pessoa que nós tanto amamos, Pai. Que a nossa vida seja uma vida influenciadora, Pai. Que Cristo possa brilhar através de nós, das nossas ações, do nosso testemunho, Senhor, de vida. Que todos nós possamos ser uma carta escrita do Evangelho na vida de cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que essa igreja seja próspera, Senhor. Que cada ovelha aqui possa gerar uma outra ovelha, Senhor. Que o Senhor possa dar aqui a unção do crescimento, Pai, para a glória do Teu nome. Para que o Teu nome seja glorificado. Que o Espírito Santo do Senhor nos auxiliar nessa tarefa tão preciosa, Pai, que é anunciar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus é que eu oro. E graças nós te damos pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem
até por uma coroa trocar. Glória a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero chamar aqui o meu querido irmão Varley. Quem foi abençoado nesta manhã? E ainda mais abençoados seremos se respondermos a esta chamada. Para sermos missionários não precisamos ir para a África, embora alguns possam estar a ser chamados para isso. Alguns podem ir até aos confins da terra, mas todos nós podemos fazer aquilo que hoje aqui ouvimos. Todos nós podemos ser missionários no lugar onde nós estamos. Na empresa onde você trabalha, na escola onde estuda, na vizinhança onde vive. Todos nós podemos ser missionários. E há um galardão para cada um. Estes nossos irmãos em breve irão deixar-nos. No próximo sábado já terão que partir de volta para o Brasil. Mas nós vamos abençoá-los com a nossa oração, vamos estender a nossa mão para eles, porque eles são na verdade uma grande bênção. E vamos dizer assim: querido Pai Celestial, abençoa estes nossos irmãos, continua a dar-lhes sabedoria para te servirem, Senhor, em todo lugar onde tu os envias e cumprirem a tua chamada, Senhor, nas suas vidas. Continua a dar-lhes sabedoria, Senhor, para serem exemplo na sua família, nos seus amigos e na sua igreja, Senhor. Continua a dar essa sabedoria, Pai. Reveste-os com o teu poder. E, Senhor, que a tua graça e o teu favor os acompanhem a cada dia, Senhor. Que possas manifestar a tua bondade na sua vida todos os dias, Senhor. E que tudo aconteça para a tua honra e tua glória, Senhor. Nós os abençoamos na autoridade que tu nos deste como filhos teus. Nós proclamamos a bênção de Deus sobre as suas vidas, a tua proteção, e tu irás à frente abrindo um caminho e trazendo, Senhor, a tua glória, conforme tu prometeste, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. 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 E terminamos aqui este nosso culto. Eu quero desejar a todos uma semana cheia de frutos. Quem é que deseja isso? Vamos nesta semana orar para que Deus nos dê essa oportunidade de pelo menos uma pessoa que se cruze no nosso caminho, para que nós possamos partilhar o Evangelho, para que possamos impactar essa vida. Vamos orar, irmãos, por essa pessoa. A cada dia desta semana, não façamos nada mais ao iniciar o nosso dia do que agradecer a Deus por tudo e agradecer a Deus por essa pessoa que vai cruzar-se no nosso caminho e que vai ouvir a salvação. Amém? Deus vos abençoe grandemente. Amém.